você recebe um convite dourado em suas mãos. No envelope está escrito: viagem temporal para 254 milhões de anos atrás. Com o coração acelerado, você abre o envelope, imaginando pterodáctilos sobrevoando céus primitivos e outros dinossauros majestosos que viveram na época. Mas sinto informar, você acabou de ganhar uma passagem só de ida para o verdadeiro inferno na Terra. Bem-vindo ao Lopingiano. O capítulo final do período Permiano, desenrolando-se entre 259 e 252 milhões de anos atrás. Este nome provavelmente não significa nada para você agora, mas em breve descobrirá por que paleontólogos suam frio só de imaginar viver nesta época. Primeiro, vamos ajustar suas expectativas geográficas. Esqueça os continentes como você conhece. Toda a massa terrestre do planeta está espremida em um supercontinente chamado Pangeia, onde a primeira coisa que você notaria ao pisar neste mundo seria o calor. Estamos falando de um clima escaldante, com a temperatura média global rondando os 35 graus Celsius. Isso é quase o dobro da temperatura média atual da Terra. Próximo ao Equador, vastos desertos se estendiam por milhares de quilômetros, praticamente desprovidos de vida. As montanhas centrais de Pangeia criavam uma barreira natural que bloqueava a umidade, transformando enormes regiões em fornalhas. E aqui vai um detalhe perturbador. Os dias duravam apenas 22 horas. Seu relógio biológico ficaria completamente desorientado, enquanto o sol nasceria e se poria em um ritmo alienígena, tornando cada dia um pouco mais curto, mas não menos insuportável. Mas temperatura e geografia são apenas o cenário. Os verdadeiros protagonistas deste pesadelo pré-histórico estão prestes a entrar em cena, e acredite, eles farão você desejar nunca ter aberto aquele envelope dourado. Se você tivesse a infelicidade de caminhar pelas planícies do Lopingiano, o primeiro predador significativo que encontraria seria membro de um grupo tão aterrorizante que os paleontólogos os batizaram em homenagem às górgonas, aquelas criaturas mitológicas cujo olhar transformava pessoas em pedra. Os gorgonopsídeos dominavam completamente os ecossistemas terrestres. Foram descobertos em 1876. Seus fósseis revelaram características que fariam qualquer predador moderno parecer um filhote inofensivo. Possuíam dentes caninos curvos como sabres e assustadoramente grande, alguns chegando a 15 centímetros de comprimento, formando verdadeiras adagas naturais, projetadas para perfuração profunda e hemorragia catastrófica. O rei indiscutível deste grupo era o Inostrancevia, com 3,5 metros de comprimento e pesando mais de 450 quilos. Este predador tinha o tamanho de um urso pardo, mas com a agilidade de um grande felino. Seus membros robustos e surpreendentemente longos permitiam perseguições em alta velocidade, onde você não conseguiria fugir dele subindo em uma árvore, e certamente não o superaria na corrida. A técnica de caça do Inostrancevia ainda é debatida entre especialistas. Alguns acreditam que ele atacava como os tigres dentes de sabre, mirando o pescoço da presa para uma morte rápida por asfixia ou ruptura de artérias. Outros sugerem uma tática mais sádica: morder e recuar, deixando a vítima sangrar lentamente enquanto o predador a seguia pacientemente, esperando o colapso inevitável. Mas aqui está o verdadeiro horror. O Inostrancevia não estava sozinho. Na África do Sul, uma subfamília inteira de gorgonopsídeos gigantes evoluiu, tornando-se os Rubidiinae. O Rubidia em particular possuía um crânio que ocupava 15% de seu comprimento corporal total, com evidências de protuberâncias ósseas que sugeriam uma mordida projetada para agarrar e não soltar presas grandes e poderosas. Evidências fósseis sugerem que múltiplas espécies de gorgonopsídeos coexistiam nos mesmos territórios. Imagine caminhar por uma planície e ter que se preocupar não com um, mas com meia dúzia de tipos diferentes de predadores com dentes de sabre, cada um especializado em um tipo diferente de morte horrível. Como se os gorgonopsídeos não fossem suficientes, o Lopingiano também era o playground dos pterocefálios. Este grupo diversificado incluía algumas das criaturas mais bizarras e letais do período. O Moschorinos destacava-se como um verdadeiro pesadelo, do tamanho de uma onça pintada, mas com uma cabeça desproporcional que parecia ter sido emprestada de um leão.
Seus numerosos dentes cônicos e afiados, combinados com mandíbulas extremamente poderosas, sugeriam uma técnica de caça brutal, imobilizar a presa com os membros anteriores musculosos antes de literalmente despedaçá-la com mordidas devastadoras. Mas a verdadeira surpresa vem com evidências de que alguns pterocefálios podem ter sido venenosos. O Euchambercia e o Megawhitesia apresentam estruturas cranianas que sugerem a presença de glândulas de veneno. Aparentemente ter predadores gigantes com dentes de sabre não era suficientemente aterrorizante. Se confirmado, seriam os primeiros vertebrados terrestres venenosos conhecidos. O Megawhitesia merece menção especial. Com 3 metros de comprimento, era o maior pterocefálio conhecido. Fezes fossilizadas encontradas em seus territórios continham restos de grandes herbívoros, sugerindo que este predador não tinha medo de caçar presas substanciais. A possibilidade de que injetasse veneno através de múltiplos dutos ao morder adiciona uma camada extra de horror à sua técnica de caça. Os Chronozúquios desenvolveram uma estratégia diferente: a armadura, cobertos por placas ósseas ao longo do dorso. Estes predadores de médio porte podiam se dar ao luxo de serem mais ousados em suas caçadas, protegidos contra contra-ataques de presas desesperadas ou mesmo de outros predadores. Em meio a este festival de carnificina, os herbívoros desenvolveram estratégias fascinantes de sobrevivência. O Lystrosaurus, do tamanho de um porco, sobrevivia cavando tocas profundas, uma inovação revolucionária que oferecia proteção contra predadores e contra o calor escaldante da superfície. No extremo oposto, o Scutosaurus escolheu se tornar um tanque vivo. Pesando mais de 1.200 toneladas e coberto por placas ósseas e espinhos, este herbívoro era lento mas praticamente impenetrável. Seus músculos eram tão densos que mesmo os dentes de sabre dos gorgonopsídeos teriam dificuldade em causar danos significativos. Surpreendentemente, o lugar relativamente mais seguro no Lopensiano era o céu. Ao contrário do Mesozoico posterior, com seus pterossauros gigantes, o Permiano não tinha grandes predadores aéreos. Os maiores animais voadores eram os Weigeltisaurus, répteis planadores não maiores que morcegos grandes, que se alimentavam principalmente de insetos. As antigas libélulas gigantes do Carbonífero haviam desaparecido, vítimas da queda nos níveis de oxigênio atmosférico. Esta ausência de predadores aéreos significava que pelo menos você não precisava se preocupar com ataques vindos de cima. Um pequeno consolo em um mundo onde o perigo espreitava em literalmente todos os outros lugares. Mas toda esta biodiversidade assassina era apenas o aquecimento para o verdadeiro show de horrores. Por volta de 252 milhões de anos atrás, a Terra começou a se transformar em algo verdadeiramente apocalíptico. Uma série de erupções vulcânicas, que cobririam uma área do tamanho da Europa, lava, cinzas e gases tóxicos em quantidades inimagináveis. A temperatura global já insuportável subiu ainda mais. Em algumas regiões, a temperatura média anual atingiu níveis comparáveis ao Vale da Morte em seu mês mais quente. O dióxido de carbono e o enxofre expelidos criaram chuvas ácidas que dissolveram florestas inteiras. Os níveis de oxigênio despencaram, criando vastas zonas mortas onde nada poderia sobreviver. Estudos sugerem que a camada de ozônio foi severamente danificada, aumentando a radiação ultravioleta em até 5.000% em algumas áreas. Imagine sair ao sol e começar a queimar em segundos. Os oceanos aqueceram a temperaturas de jacuzzi e se tornaram ácidos, dissolvendo conchas e corais em uma sopa química mortal. O que se seguiu foi a maior extinção em massa da história da Terra, apropriadamente chamada de a Grande Morte. Quando a poeira vulcânica finalmente assentou, 96% de todas as espécies marinhas haviam desaparecido. Na Terra, 70% dos vertebrados foram extintos. No total, 57% de todas as famílias biológicas e 83% de todos os gêneros foram apagados do registro fóssil. Para colocar isso em perspectiva, a extinção que matou os dinossauros, 186 milhões de anos depois, eliminou apenas 17% das famílias biológicas. A Grande Morte foi uma reinicialização quase completa da vida na Terra. Os magníficos gorgonopsídeos, apesar de todo o seu poder e adaptabilidade, foram completamente exterminados. Nenhuma linhagem sobreviveu.
Os pterocefálios sofreram perdas devastadoras, com apenas algumas pequenas espécies conseguindo se arrastar para o período Triássico. Ironicamente, alguns dos sobreviventes mais bem-sucedidos foram os cavadores como o Lystrosaurus. Suas tocas subterrâneas ofereceram proteção contra as temperaturas extremas e a radiação mortal. Por um breve período após a extinção, o Lystrosaurus representava até 95% de todos os vertebrados terrestres, um mundo pós-apocalíptico dominado por porcos cavadores. Mas desta devastação surgiu oportunidade. Os nichos ecológicos vazios deixados pela Grande Morte criaram espaço para novas formas de vida evoluírem. Um pequeno grupo de répteis chamados archossauros, que mal sobreviveram à extinção, eventualmente daria origem aos dinossauros, crocodilos e aves. Os poucos terapsídeos sobreviventes continuariam evoluindo, eventualmente dando origem aos mamíferos. Então, agora que nossa viagem virtual pelo Lopingiano chega ao fim, vamos reconsiderar aquele envelope dourado. Se alguém realmente lhe oferecesse uma viagem no tempo para este período, você deveria educadamente recusar, ou talvez sugerir o Cretáceo tardio em vez disso. Pelo menos com os dinossauros, você saberia o que esperar. O Lopendiano nos ensina uma lição humilhante sobre a fragilidade da vida e a capacidade da Terra de se transformar em um inferno literal. Foi uma época em que a própria sobrevivência era uma conquista diária, onde predadores com dentes de sabre, do tamanho de ursos, vagavam em matilhas, a água era teoricamente segura, mas escondia anfíbios do tamanho de carros, e onde o próprio ar poderia matá-lo. Mas também nos mostra a incrível resiliência da vida. Mesmo após a pior extinção em massa da história, a vida encontrou um caminho. Das cinzas do Permiano surgiu a era dos dinossauros e, eventualmente, a nossa própria era. Talvez a verdadeira lição do Lopingiano seja esta: por pior que nossos problemas atuais possam parecer, pelo menos não estamos competindo com gorgonopsídeos por recursos, não precisamos cavar tocas para escapar de predadores com dentes de sabre venenosos, e definitivamente não estamos respirando ar com 5.000% mais radiação UV. Às vezes viver no presente não parece tão ruim assim. Obrigado por acompanhar esta jornada ao verdadeiro inferno na Terra. E lembre-se, da próxima vez que alguém disser que nasceu na época errada, mostre a eles o período Lopendiano. Garanto que mudarão de ideia rapidamente.